E salve o Tricolor Paulista, Rick aqui, para trazer esse pré-jogo de São Paulo e Ceará, jogo válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, jogo esse que é hoje ainda, né, às 6h30 da tarde, jogo lá no Castelão. São Paulo vai jogar fora de casa lá em Fortaleza, transmissão do Prime Video, então fiquem atentos aí. No Brasileirão agora não tá fácil saber aonde vai transmitir cada jogo. A transmissão desse jogo do São Paulo é no Prime Video. Arbitragem de Anderson Daronco. Espero que não comprometa, né? Sempre gosto de falar que a arbitragem boa é a arbitragem que não compromete, que você até esquece que o árbitro apitou o jogo. Espero que o Anderson Daronco não queira aparecer e faça uma boa arbitragem, né? Mas o intuito de trazer esse jogo aqui é para falar um pouco do que o São Paulo vai fazer, né? O Zubeldia provavelmente vai poupar muitas peças. O Ceará, por sua vez, né, vem invicto em casa, vem 100% de aproveitamento em casa, né? Ganhou os 2 jogos em casa. É um time que, quando joga em casa, ao lado da sua torcida, acaba vindo muito forte, né? Tem a mesma quantidade de pontos que o São Paulo, só que eles estão lá em quinto, enquanto o São Paulo tá lá embaixo na tabela, né? Tá em 10º. Então eles também têm 7 pontos. A diferença é que eles têm 2 vitórias, um empate e 2 derrotas. E o São Paulo tem 4 empates e 1 vitória. Então por isso que o Ceará, no critério de desempate, acaba ficando na frente do São Paulo. E o Ceará, de novo, né? Tá com 6 pontos e em 6 pontos disputados em casa. Ganhou 2 jogos bons, né? Um inclusive contra o Grêmio, para permanecer invicto em casa. O São Paulo tá invicto no campeonato, né? Apesar de estar com 4 empates dos 5 jogos que jogou, ainda segue invicto no campeonato. É um dos poucos times que seguem invicto no campeonato como um todo. Como eu comentei aqui, o Zubeldia muito provavelmente deve poupar vários titulares. O São Paulo, querendo ou não, fez viagens muito desgastantes, além de fazer um jogo muito intenso, né? O São Paulo jogou no meio da semana contra o Libertad no Paraguai, pela Libertadores, e o jogo foi muito intenso. Um jogo onde choveu, o gramado estava pesado, os jogadores acabam se desgastando muito mais fisicamente em jogos desse sentido. Jogos de Libertadores já são jogos que acabam desgastando muito mais o físico. A gente sabe que a gente não pode lesionar mais nenhum jogador, a gente já tem peças importantíssimas lesionadas, então essa rotação, principalmente por conta do jogo ser em Fortaleza, né? O São Paulo viajou de São Paulo para o Paraguai voltou para São Paulo e agora viajou para Fortaleza. Então isso acaba sendo muito desgastante para os jogadores. Viagem, o jogo tem até pouco prazo, né? O São Paulo jogou na quarta-feira à noite e agora já está jogando no sábado novamente. Não dá nem aí 72 horas de um jogo pro outro. Então é importante poupar sim alguns jogadores. Acho que o Zubeldia faz bem em poupar alguns jogadores. De desfalques certos, né? Que a gente já tem Oscar, Lucas e Arboleda continuam fora. O Arboleda eu acho que ainda segue muito mais nessa ideia de se poupar. Talvez contra o Náutico já volte. Vamos torcer pro Lucas, que já começou a transição em campo, também voltar. Obviamente, né, Caleri vai seguir fora pro resto da temporada e o Pablo Maia ainda tá se recuperando de lesão, apesar de já ter começado uma fase inicial de transição de campo. Então, pode ser aí que o Pablo Maia pode ser, né, que até antes do Super Mundial aí de clubes ele volte. Se não, depois do Super Mundial, com certeza ele já vai ter voltado. E o São Paulo deve vir com um esquema de 3 zagueiros, talvez ali num 3-4-3, de uma maneira muito parecida quando o São Paulo vinha jogando com Oscar, Lucas e Caleri, né? Só que agora, obviamente, com 3 peças totalmente diferentes. Então, o São Paulo deve vir de Rafael no gol, isso é indiscutível, né? Rafael, que é nosso único goleiro bom de verdade, que vem salvando nos últimos jogos, vem garantindo resultados pra gente. Na zaga, deve vir de Juan, Alan Franco e Sabino. Então a gente deve fazer esse trio de zaga aí. Ferrarese deve ser poupado para esse jogo. Jogou o jogo passado o jogo inteiro, né? Então Ferrarese deve ser poupado para esse jogo especificamente. Então o São Paulo deve vir com esses 3 zagueiros. Sabino pela esquerda, Juan mais pela direita, enquanto Alan Franco acaba ficando mais centralizado. Nas laterais, a gente deve vir de Igor Vinícius. Pelo menos é o que tá vazando, né? O Igor Vinícius deve ter uma chance. O Cedric também vinha numa sequência grande de jogos, assim como o Ferrarese. Então o Igor Vinícius, que acaba sendo a terceira opção ali pelo setor, muito provavelmente vai ganhar uma chance, né, de tentar brigar de novo. O São Paulo meio que já falou que não vai renovar com o Igor Vinícius, né? Então o ciclo já se encerrou. Então acho que depois disso até o Igor Vinícius começou a não fazer bons jogos. Espero que encontre ali um pouco do bom futebol que ele já teve, apesar de ser o famoso lateral cachorro castrado, né? Que não acerta um cruzamento. Mas o Igor Vinícius pode ser útil nessa posição jogando com 3 zagueiros. Então vamos torcer para o Igor Vinícius fazer um bom jogo ali pela lateral.
Na outra lateral, o São Paulo deve vir com o Wendel. Então, o Enzo já estava sentindo desgaste. Acho que até em virtude desse pouco de desgaste que o Enzo vinha sentindo, que o Wendel foi titular contra o Libertad do Paraguai. Então o Wendel deve ganhar mais uma oportunidade. Acho que é importante pro Wendel até para pegar ritmo de jogo, porque ele não vem fazendo grandes jogos, né? O Wendel precisa ganhar esse ritmo, precisa entrar na rotação um pouco maior. Então é importante também pro Wendel, que é um lateral mais ofensivo. Então o São Paulo vem com 2 laterais bem ofensivos. E no meio-campo, uma dupla que nunca jogou junto, que é Negrutti e Bobadilha. Muito provavelmente é os dois que vêm. Negrutti vai ganhar outra chance como titular, né? Ganhou algumas ano passado, até no ano retrasado ele já tinha subido para jogar alguns jogos no profissional, desceu de volta para a base, fez uma excelente copinha como capitão, subiu agora novamente. Então o Negrutti, acho que é legal a gente ver como é que vai ser o jogo dele, é legal a gente ver como que vai ser esse desempenho. Não acho que o Negrutti era o melhor volante da base, mas o melhor volante da base infelizmente machucou e vai ficar um tempão fora, né? Mas eu acho que o Negrutti é uma opção interessante ali para ele entrar. A gente também dá mais oportunidade para os moleques. A gente sabe que no meio do ano a gente vai precisar de receita e alguns deles vão ter que ser vendidos. Então eu acho que também é útil colocar alguns jogadores como o Negrutti, até mesmo como o Luca, né, que também é ponta e que pode ser uma opção aí no banco. Eu acho que é importante começar a colocar esses moleques pra gente tentar ficar com os mais importantes ali pro final da temporada, tentar permanecer com esses moleques no elenco e vender outros pra conseguir essa receita de outra forma. Então acho que é importante colocar o Negrutti, Bobadilha, figurinha carimbada ali, né? A gente acaba vendo sempre o Bobadilha entrar, apesar de ele ter perdido um pouco de espaço como titular. E na frente a gente vem com um trio de ataque ali, que na minha concepção deve se assemelhar muito com o que vinha jogando Lucas, Caleri e Oscar. Que esse trio de ataque vai ser Luciano, creio que um pouco mais centralizado, um pouco, de novo, né, mais como meia, na posição ali que o próprio Oscar vinha desempenhando, com o Lucas Ferreira um pouco mais aberto pela direita, fazendo a que o Lucas vinha fazendo, né, um pouco mais pela direita, mas com total liberdade para se movimentar, jogando de fato de um segundo atacante ali praticamente, mas um pouco mais caído pela direita. E no ataque, Rian Francisco. Finalmente, Rian Francisco como titular do São Paulo, finalmente jogando aí, espero que ele jogue mais de 60 minutos, pelo menos, 60, 70 minutos, se puder jogar o jogo inteiro seria perfeito pra mim, pra gente ver o Rian Francisco jogando. Acho que todo São Paulino que acompanhou o São Paulo na base desde o ano passado até a copinha desse ano, tá louco pra ver o Rian Francisco jogar, principalmente entrando de titular e não só faltando 10, 5 minutos, igual ele vinha entrando. Então o Rian Francisco finalmente vai jogar. E aí ele vai fazer a função de camisa 9, que é a função dele. Creio que nisso o Zubeldia não vai inventar, né? Não vai querer, por exemplo, colocar o Luciano como um falso 9 e Rian Francisco aberto pelas alas. Eu acho que pode ter uma situação interessante. Como o Rian Francisco ele é um atacante bem móvel, apesar de ele ser um 9, eu acredito que ele possa oscilar com o Luciano, né? Essas trocas, de às vezes o Rian Francisco sair um pouquinho mais, o Luciano entrar um pouquinho mais dentro da área. Então isso pode ser importante até pro próprio Luciano, que vem, querendo ou não, numa fase, né? Faz tempo que não faz gol, tá ansioso por esse gol, ficou bem bravo quando o gol dele foi anulado agora na última quarta-feira. Então acho que isso pode ser muito importante, até pro próprio Luciano, essa duplinha com o Rian Francisco. Tô bem ansioso pra ver esse time. Falam que o elenco do São Paulo é ruim, né? É impressionante um elenco ruim desse aí. Eu acho que tem muitos times que vai entrar com um time misto. Às vezes até com o próprio time titular que não tem um elenco assim. Eu discordo muito novamente, bato nessa tecla quando dizem que o elenco do São Paulo é ruim. Eu acho que a gente precisa utilizar mais a base. Uma pena o Alves estar suspenso, né? Porque eu acho que seria mais um jogo interessante para entrar e o Alves fazer essa trinca aí, né? Com Lucas Ferreira e o Rian Francisco, que ele já conhece muito bem. Uma pena que tá suspenso. Mas espero que o São Paulo consiga fazer um bom jogo com esse elenco, com esse time titular. A gente vai ter algumas opções ainda no banco, que provavelmente vão entrar no segundo tempo. Caso a gente precise de resultado, acho que pode ser um fator importante colocar o André Silva, mesmo que seja por alguns minutos. Eu acho que a gente pode ter a estreia do Luca no profissional, vamos acompanhar isso um pouquinho mais de perto. E do lado do Ceará, acho que a gente tem que tomar cuidado novamente, né? Com bola aérea, que a gente já tomou cuidado agora contra o Libertad do Paraguai. Acho que segue sendo uma arma forte pro Ceará, né, pra equipe do Ceará, com Pedro Raul fazendo alguns gols, principalmente dentro de casa. Então, na minha concepção, o São Paulo tem que fazer um jogo sólido, confiar muito na estrela de Lucas Ferreira, que acabou de fazer o primeiro gol como profissional, e confiar muito na estrela de Rian Francisco. Torço muito pelo Rian Francisco, espero que ele
desaponte o quanto antes, jogue muita bola hoje, faça um gol, pra colocar até pulga atrás da orelha ali do Zubeldia, que ele tem que entrar mais, até uma potencial briga futura aí pro resto do ano com o André Silva, uma briga saudável entre eles, pra ver quem de fato merece essa vaga de titular. E espero novamente, né, que com essa oscilação entre Rian Francisco e Luciano também cresça de produção e se puder brocar um golzinho aí que faz tempo que acaba não saindo, que broque também. Então é isso. Às 18h30 a gente vai acompanhar esse jogo aí. Espero que o São Paulo faça uma boa partida. Vence o jogo. Intuito do São Paulo, acho que jogando fora de casa contra times que tendem a ficar na parte de baixo da tabela, apesar de não se refletir isso agora, né? Acho que o Ceará tende a brigar mais na parte de baixo da tabela. Se o São Paulo quiser pleitear coisas maiores no Campeonato Brasileiro, precisa ganhar esses jogos fora de casa e precisa recuperar até alguns pontos que perdeu dentro de casa nesse início de campeonato. Então o São Paulo tem que ir com tudo pra cima e tentar garantir esses 3 pontos. O empate não seria ruim até por estar poupando, mas eu acho que o São Paulo tem total capacidade de sair aí desse jogo com os 3 pontos. E é isso, se gostou do conteúdo, não esquece de se inscrever aí no canal, de dar essa moral. Batemos os 300 inscritos, me ajuda a bater os 400 agora, vamos em busca dos 400. E até o final do ano eu quero chegar em 1000, então deixa seu like, recomenda o canal aí para os seus amigos são paulinos. E não esquece de deixar essa moral. Tamo junto e vamos São Paulo!